antes dos nossos planos, antes dos nossos alvos. Porque se Ele não nos conceder a sua perfeita vontade, a gente vai continuar caminhando, buscando as coisas que todo mundo busca, mas sem alcançar o que Deus quer para nós. É curioso porque a Bíblia vai falar sobre sermos guiados por Deus no processo da execução dos nossos planos. Se você puder abrir comigo, a Daiane está ali, não é, Dai? Por favor, Daiane, abre comigo em Provérbios 16:1. A Bíblia vai dizer o seguinte, eu estou na NAA. O coração do ser humano pode fazer planos. Então, eu quero começar te instigando. É errado fazer planos, sim ou não? Então, a Bíblia diz que nós podemos fazer planos. Isso é bom? É muito bom. Porque quando você planeja algo, você visualiza esse algo. Quando você anota num papel, você tem um objetivo que está diante dos seus olhos. Isso não é mal. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Glória a Deus. Mas, olha o que o texto diz. A resposta certa vem do Senhor. Qual que é a diferença do cristão para aquele que está lá fora fazendo metas? É que aquele que está lá fora, ele vai colocar um alvo diante dos seus olhos e ele vai correr atrás daquilo com todas as suas forças. E muitas vezes Deus vai dizer assim, não era isso que eu tinha para você. Mas o homem e a mulher de Deus, eles primeiro vão apresentar a Deus os planos que eles têm. Dando Deus a sua aprovação, o seu selo de legitimação, a gente vai correr atrás daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero que você entenda, querido, que Deus não quer te ver correndo de um lado para o outro, planejando conquistar coisas que Deus não quis que você fizesse. É curioso porque teve um momento na Bíblia, está lá em Atos 26:19, quando Paulo ele é preso. Lá em Jerusalém, ele já havia sido preso no templo, e aí ele está diante do rei Agripa, ele já tinha passado pelo Festo, tinha passado pelo Félix, e agora ele está com Agripa, o rei, e ele começa a fazer a sua defesa. E quando ele está fazendo a sua defesa, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, 26:19. Desde então, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu quero te encorajar nessa noite. Aconteça o que acontecer. Guarde a visão que o céu tem a seu respeito. Não aquilo que você tem a seu respeito, mas aquilo que o céu libera sobre você. Haja o que houver, mantenha-se fiel à visão celestial. Eu não sei o que você colocou no seu papel para 2024. Mas eu espero que antes de ter escrito qualquer coisa, você tenha perguntado ao rei qual a visão dele para você. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, quando Paulo dá essa resposta, os homens ficam olhando e nós começamos a aprender um segredo. O segredo de colocarmos Deus à frente dos nossos planos para sermos bem-sucedidos. Eu quero que você entenda uma frase que eu vou dizer para você agora. Toda pretensão que exclui Deus e a vontade dele é considerada arrogância e está fadada a fracassar. Pastor, onde é que você leu isso? Eu li isso num texto da Bíblia, que eu quero que você abra comigo, lá em Tiago, capítulo 4, versos 13, 15 e 16. A Bíblia é muito clara sobre quando a gente quer fazer algo para Deus, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida pessoal, qualquer plano que nós temos, nós precisamos colocar Deus à frente. Toda pretensão que exclui Deus e exclui a sua vontade vai ser considerada pelo Senhor como arrogância e sempre estará fadada a fracassar. Olha o que a Bíblia diz, verso 13. Escutem vocês agora que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Viajar é ruim? Não.
Deus está proibindo viajar? Não. Então, vamos pensar numa coisa. Eles estão falando em fazer uma viagem. Pense comigo. Viagem é uma meta? Sim ou não? Sim. Para você viajar, você precisa fazer o quê? Planejar, se organizar, juntar dinheiro, ter um tempo oportuno, devido, não estar doente, deixar sua família em ordem. É uma meta. Olha, viajar. E aí ele diz, lá nós faremos o quê? Negócios. Negócio fala de quê? Trabalho. É bênção ou não trabalhar? Sim, irmãos. Entenda uma coisa, já falei sobre isso aqui. O trabalho nunca foi considerado maldição. Trabalho é bênção, ele surgiu antes do pecado. Deus preparou o jardim, colocou Adão lá e disse, cultive a terra, cuide do jardim, guarde o jardim, proteja tudo. Ele tinha que trabalhar. O pecado trouxe o trabalho com maldição, mas o trabalho já existia antes do pecado. Está claro isso? Então vamos pensar, viagem é meta? Trabalho é meta? Agora o que ele diz? Vai ter lucro. Nós vamos viajar, trabalhar e lá nós vamos alcançar o quê? Lucro. É pecado ter o resultado benéfico do seu trabalho? Sim ou não? É bênção, irmão. Você não trabalha para pagar a janta. Você trabalha para ter uma folga, um descanso, ter recursos. É bênção. Tudo isso é bênção. Agora, olhe o verso 15. Vocês estão dizendo no 13, né? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos isso, isso e isso. Verso 15. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas faremos isso e também aquilo. Isto ou aquilo, se Deus quiser. Agora, olha o verso 16, que traz a conclusão desse dilema entre planejar sem Deus e planejar com Deus. Olha o verso 16. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Você sabe o que significa pretensão? Você sabe o que o dicionário fala que significa pretensão? Pretensão é desejar, querer algo ou desejar executar algo. Olha o que o texto está dizendo. Se você simplesmente se orgulhar do que você deseja, esse orgulho vai ser mau. Olha o final do verso. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Qual que era o orgulho? Era o orgulho de trabalhar? Não. Era o orgulho de viajar? Não. Era o orgulho de obter resultado com o seu trabalho? Não. Era o orgulho de planejar algo sem colocar Deus à frente de tudo. Por isso, irmãos, nós não somos como o mundo. Nós não somos como aqueles que planejam e não colocam Deus à frente. Eu quero fazer um curso. Deus, isso vai trazer glória para o teu nome. Eu quero mudar de emprego. Deus, isso vai trazer glória para o teu nome. Eu quero mudar de faculdade. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero viajar. Eu quero comprar. Eu quero abrir um negócio. Eu quero me... Irmãos, a primeira pergunta não é o que eu quero. É o que Deus quer sobre aquilo que eu quero. Deus está satisfeito, Deus está se agradando, Ele tem aprovado, Ele respondeu com graça, então eu vou. Ele se calou, então eu fico. A nuvem não levantou, eu não levanto também, porque nós somos os filhos de Deus, e filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. 2024 não pode ser um ano em que nós vamos caminhar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos ou pela nossa vontade. Nós vamos caminhar pela vontade do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga, em vez disso, diga assim, se Deus quiser. Vire para o outro irmão e diga, se Deus quiser. Logo, irmãos, eu chego a 3 conclusões. A primeira, nós antes de traçarmos metas, precisamos colocar Deus à frente. A segunda, primeiro precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E só assim prosseguirmos com as nossas metas. Irmão, a gente se adequa à vontade de Deus. Não é Deus que se adequa à nossa vontade. Tem gente que abre um negócio, não pergunta a Deus se era para fazer isso. E depois que dá errado, culpa Deus.
Tem gente que faz uma sociedade com alguém que é ímpio, aí depois que faz a sociedade e a coisa dá errado, culpa Deus. Tem gente que marca uma viagem e dá tudo errado, mas não apresentou primeiro a Deus e culpa Deus. Tem gente que escolhe um curso pela sua própria vontade, chega lá, não gosta, fica insatisfeito, sai do curso e culpa Deus. Tem gente que escolhe adquirir bens que não vão fazer bem para a própria pessoa. E quando tudo dá errado, culpam a Deus. Escolhas, irmãos, sem Deus, elas estão fadadas a fracassar. E hoje, eu estou falando isso, irmãos, porque Deus colocou no meu coração a história de um homem. Humberto, por favor, que ele está um pouco abafado aqui. Você me dá um pouco mais de retorno, mas sem tanto grave? Obrigada, querida. Eu quero falar sobre a história de um homem. Um homem que tinha algo de Deus, que recebeu um propósito, porque meta é um objetivo, é um propósito de vida, que a gente deseja alcançar e cumprir. Esse homem recebeu algo de Deus, mas não perseverou em guardar o que recebeu de Deus. Hoje eu quero falar sobre metas e perseverança. Metas e persistência. O que Deus tem colocado nas nossas mãos não são coisas que devem ser deixadas de lado. Irmãos, tem muita gente largando coisas que Deus confiou por causa de rompantes. Não faça isso. A Bíblia vai falar, e eu quero que você abra comigo a história desse homem, que a Bíblia não chama ele pelo nome, mas o chama por uma adjetificação muito preciosa, que era um homem de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Nós temos a história de um homem de Deus. Veja, não era um ímpio. Não era um ímpio, era um homem de Deus. E o verso 3 vai dizer que ele era profeta de Deus. Profeta de Deus. Era um homem que temia Deus, que ouvia a voz de Deus, que falava da parte de Deus, e inclusive o que ele ouviu de Deus e profetizou, realizou-se, cumpriu-se. Eu estou falando de um profeta chamado homem de Deus. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Irmãos, que profecia forte. Porque um rei, era um rei que não temia a Deus, era Jeroboão. Jeroboão era um homem que não amava e não temia ao Senhor. Ele começou a escolher pessoas de qualquer lugar e colocar como sacerdotes e como levitas, sem obedecer às regras e os mandamentos de Deus. Ele estava profanando o altar do Senhor e de repente Deus levanta um homem lá em Judá, que a Bíblia não chama ele por nome algum, mas diz que ele era um homem de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que tudo que esse homem profetizou, se você for comigo para 2 Reis, capítulo 23, verso 26, tudo que ele profetizou aconteceu. A Bíblia diz que nos tempos de Josias, quando Josias já era grande, virando-se Josias, ele viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e queimou sobre o altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Por que você leu isso, pastor? O que isso tem a ver com metas? Porque eu quero que você entenda que essa pessoa que recebeu essa meta, esse objetivo, não era um homem qualquer. Às vezes a gente pensa que a gente sai do propósito porque a gente não é de Deus. Porque a gente não ouviu a Deus. Olha, esse homem ouviu a Deus. Talvez você está aqui hoje nessa quinta-feira, última quinta-feira de 2023. E você recebeu de Deus uma palavra muito específica.
E você é uma pessoa de oração. É uma pessoa que teme a Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. Talvez as pessoas nem saibam o seu nome. Mas você recebeu algo da parte de Deus. E você profetiza diante de Deus, sabendo que o seu coração teme a Deus. E Deus revela a vontade dele a você. Mas eu quero falar com você nessa noite, cuidado. Porque homens de Deus, que ouvem a voz de Deus, que são usados por Deus, também se enganam por causa de sentimentos que podem arruinar todo o propósito de Deus para a sua própria vida. Olha o que a Bíblia diz. Aquele homem de Deus, acompanhe comigo. Verso de número 1. Ele recebeu uma orientação, uma palavra de Deus para a sua vida. Verso de número 1. Eis que por ordem do Senhor, o Senhor disse para ele, saia de Judá e vá até Betel. Irmão, preste atenção, Deus chamou um homem e mandou ele caminhar 33 quilômetros, que era a distância de Judá para Betel. 33 quilômetros. Aquele homem não pensou assim, Deus, a minha vida está tão boa aqui em Judá, está tudo tão bem. Eu não quero sair. Ele foi, irmãos. Eu quero que você pense comigo. Quando Deus colocou aquela direção sobre ele, a Bíblia diz que ele não mediu esforços para cumprir a vontade de Deus. Talvez está chegando no final do ano dizendo, Deus, eu não medi esforços. Eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse, eu renunciei ao que o Senhor queria que eu renunciasse, eu abri mão do que eu gostava. Deus, eu perseverei, eu disse não ao pecado, eu disse não ao engano, mas o Senhor me trouxe aqui e eu não retrocedi. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aquele homem também não retrocedeu. E eu quero declarar sobre a sua vida que assim como aquele homem ouviu a voz de Deus, nós também vamos ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 30, verso 21. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E os seus ouvidos ouvirão a palavra daquele que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ouvir essa voz guiando o seu coração. Este é o caminho, andai nele. Sabe, irmãos, quando a gente recebe uma palavra do Senhor, veja, o verso número 2 do capítulo 13 de 1 Reis, vá comigo lá. Diz o seguinte, que foi por ordem do Senhor. Por ordem do Senhor, não foi nenhum homem que disse para aquele homem de Deus, saia de Judá e vá até Betel. Foi o próprio Deus que falou comigo, eu preciso que você escute isso. Deus falou com aquele homem. Não foi um profeta, ou seja, uma voz terceirizada. Não foi o pastor dele. Não foi o líder dele. Deus falou com ele. Vá e faça. Irmãos, quando Deus traz direção para nós, Ele também nos entrega um propósito. Olha o verso de número 3. A Bíblia diz que Ele dá uma ordem e Ele entrega uma mensagem para aquele homem de Deus. Olha, você vai lá e vai fazer apenas o que eu te mandar. A mensagem é essa. Sabe por que a gente se perde nas nossas metas? Porque Deus manda a gente fazer isso e a gente quer fazer isso, isso e aquilo. E a gente acaba se perdendo em tudo que Deus nos falou para fazer. Sabe, irmãos, esses dias eu contei para os irmãos sobre aquele convite que eu recebi e eu continuei em oração, irmãos. Porque deixa eu contar uma coisa para você. Eu não me atraio por ser conhecida. E aí na semana passada eu falei com Deus, Deus, eu não sinto que eu devo aceitar aquele convite. O Senhor já me chamou para algo. E para mais um algo e outro algo. Eu não preciso fazer 30 algos. E eu liguei para a presidente lá de Minas Gerais e eu falei, querida, eu agradeço muito o convite. Ela mora lá em Valadares. Eu falei, a confiança é gigante. Mas eu não preciso fazer todas as coisas. Eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Porque senão, irmãos, a gente se atrapalha no caminho. A gente começa a fazer tudo que aparece na nossa frente. E a gente se perde no propósito do que Deus mandou a gente fazer.
Deus te confiou uma coisa, seja excelente nessa uma coisa. Deus te confiou duas coisas, seja excelente nessas duas coisas. O que Deus confiou àquele homem de Deus foi: vá lá, de Judá até Betel, e entregue uma palavra. Irmãos, depois daquela palavra, aquele homem poderia morrer. Que isso, pastora? Poderia. Porque ele teria cumprido o seu propósito para a sua geração. Eu quero declarar discernimento espiritual vindo sobre o nosso coração, para que não nos percamos em muitas coisas, mas façamos aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, e aquilo que venhamos a fazer seja frutífero, traga muitos resultados para o reino, traga muitos resultados para o reino, muitos resultados para o reino, e nunca para nós. E nunca para a nossa glória, e nunca para o nosso nome crescer e ser engrandecido. A gente só precisa fazer a vontade de Deus. E aquele homem fez a vontade de Deus. No momento que Deus falou com ele e entregou a mensagem, o homem de Deus precisava clamar contra o altar. Ele sabia que tinham muitos sacerdotes sem temor, e ele precisava entregar uma palavra dura, difícil. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te comissiona, Ele também traz uma revelação da vontade dEle para a sua vida. E enquanto você cumprir a vontade dEle, você cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida nessa geração. Sabe, irmãos, quando nós nos mantemos no propósito que Deus tem para nós, a visão que Deus tem para nós, nós recebemos legitimação do céu. Olha o verso de número 3. Está dizendo assim: naquele mesmo dia, o profeta, o homem de Deus, deu um sinal e disse: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Irmãos, é muita intrepidez, é muita ousadia. Ele recebeu uma palavra de Deus. E ele disse: eu sei tanto que foi Deus que falou comigo, que um sinal vai ser dado a vocês. O altar vai se fender. Olha o que o verso de número 3 diz. O altar se fenderá. As cinzas que estão sobre o altar vão se espalhar. Irmãos, como que aquele homem sabia ouvir a Deus e caminhar no mover profético? Será que nós temos ouvido a Deus e permanecido na visão que Ele nos confiou, a ponto dEle legitimar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos? Qual meta Deus colocou no seu coração para esse ano? Quais frutos você espera alcançar? Será que Deus pode derramar a legitimação do céu sobre os seus objetivos para 2024, irmão? Será que algo extraordinário pode acontecer a partir da sua obediência? Será que Deus pode te levantar como referencial? Será que a sua voz pode ser uma voz inspirativa? Será que você pode permanecer atraindo vidas para Jesus? Será que o seu trabalho pode dar resultados que trarão glória não apenas para você, mas para o reino de Deus? Sabe, irmãos, aquele homem poderia dizer: sim, eu sei que eu estou no caminho certo. E sabe, irmãos, o verso de número 5, corra comigo para lá, vai dizer que o que ele falou realmente aconteceu. O altar se fendeu. Olha que coisa tremenda, verso de número 5. O altar se fendeu, as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Meu Deus. Você entendeu o que aconteceu? É como se eu estivesse falando uma palavra aqui e eu dissesse para vocês verem que isso é Deus. Esse altar aqui vai abrir no meio. Essa plataforma, porque isso não é um altar, né? É uma plataforma. Altar era o lugar onde se colocava o sacrifício, o animal. Imagina, irmãos, eu terminar de falar, descer e o negócio abrir. Como é que você ia ficar? É de Deus. Quando a gente permanece na visão que Deus nos entregou, os sinais vão nos acompanhar. Eu quero declarar sobre a sua vida que sinais vão acompanhar você no seu trabalho, milagres vão acontecer no seu trabalho, aonde você colocar a sua mão nos seus estudos, na sua família, nos seus negócios, porque você vai permanecer na vontade de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, só que é curioso, porque manter-se na visão que Deus nos entrega vai suscitar desagrado
oposição no coração de algumas pessoas. Olha o verso de número 4. Quando o rei ouviu as palavras, Jeroboão, né? As palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Sabe, querido, manter-se na visão, no propósito que Deus confiou a você, vai gerar desagrado. Se você tem um negócio, pessoas vão se levantar dizendo assim: por que você faz desse jeito? Por que você não faz como todo mundo? Pessoas vão dizer: por que você é assim? Você que trabalha num órgão público, as pessoas vão dizer: por que você não faz o que todo mundo faz? Você que estuda num lugar diferente, onde tem pessoas que não creem em Deus, vão dizer: por que você não é como a gente? Pessoas vão se desagradar e vão se opor a nós. Mas, irmãos, eu quero te encorajar nessa noite. Permaneça na visão que Deus te deu. No seu trabalho, o seu chefe, a sua chefe pode se levantar. No seu trabalho, os seus funcionários podem se levantar. Na sua escola, na sua faculdade. Mas permaneça naquilo que Deus te confiou. Os sinais te acompanharão. A glória de Deus te protegerá. Você será cercado, o livramento do Senhor virá sobre a sua história, porque você permanecerá cumprindo a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que quem está no propósito de Deus, meu irmão, não se preocupa em tratar com os opositores. Olha o verso número 4, verso B. Então, o rei estendeu a mão. E o que aconteceu com a mão do rei, irmão? A mão do rei secou de maneira que não podia o quê? Recolher. Você entendeu o que aconteceu? O homem de Deus levou uma palavra, manteve-se na visão. Na hora que o altar começa a se fender, o rei levanta a mão, manda prender o homem de Deus. E aí, quando ele levanta a mão dele fica enrijecida, endurecida, ela seca e não pode ser recolhida. Agora vem um grande segredo daqueles que perseveram na vontade de Deus. Naquela hora, aquele era um homem de Deus. Os sinais de Deus miraculosos acompanhavam aquele homem, sim ou não? O que custaria para aquele homem se vingar do rei Jeroboão? Era só ele clamar: Deus, que não só uma mão, mas as duas fiquem enrijecidas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem está no propósito de Deus, que serve ao Deus que tem um coração misericordioso e perdoador e compassivo, não se entrega à vingança. O que o seu funcionário fez com você? O que o seu professor fez com você? O que o seu patrão fez com você? O que o seu amigo fez com você? Não importa. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu estou vivendo debaixo da visão, do propósito do céu. Eu não vou me vingar. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a mão do rei ficou enrijecida, o verso de número 6 diz que o rei vira para o homem de Deus. Nesse momento ele reconhece que é um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele fala o seguinte, verso 6. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. O que ele estava dizendo? Por favor, ora por mim para eu ser curado. Irmãos, ser curado, preste atenção, é curar aquele que há 10 minutos atrás estava mandando que ele fosse o quê? Preso. Você entendeu? Quem anda debaixo da visão de Deus não tem tempo para pedacinho, para picuinha. Não tem tempo para disse-me-disse. Não tem tempo para vingancinha, para retribuição. Quem anda na visão de Deus vai orar até pelo inimigo. Aí eu não ouvi um amém. Porque, pastor, eu queria cantar para ele aquela música: quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Não, você não vai cantar essa música. Essa música aí não é de Deus. Isso é música de vingança. Não canta isso, não. Você vai orar, irmão. O que você acha que o homem de Deus fez? O que você acha que ele fez? Ele orou. Olha comigo o verso de número 6.
O homem de Deus, então, implorou o favor do Senhor. E a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Você pode dar glória a Deus? Eu quero declarar que em 2024, Deus vai colocar oportunidades nas suas mãos para você abençoar aqueles que falaram mal de você. Você vai abençoar aqueles que te feriram, que traíram você, que te enganaram, que sondaram o seu coração para depois pisar nele. Você vai sim ser um abençoador daqueles que fofocaram da sua vida, daqueles que maldisseram você, daqueles que foram ingratos, daqueles que viraram as costas. Você vai ser um abençoador. Sabe por quê? Porque a visão de Deus é clara sobre a sua vida. Você sabe quem você é. Você é um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, e é tremendo porque quando a gente recebe um propósito de Deus, propostas vão surgir para nos tirar desse caminho. Quando a gente recebe um propósito de Deus, preste atenção nisso. Propostas vão surgir para nos tirar da visão. Eu quero falar com você nessa noite sobre 3 níveis de situações, de propostas que vêm sobre nós para nos tirar do foco, da visão, da meta, do objetivo que Deus tem para nós. Olha o primeiro nível. Eu chamo esse nível de nível das tentações. Eu chamo esse nível do nível da carne. Diga carne. Olha só. O texto vai dizer, verso de número 7. Depois que ele recebeu a oração, o rei ficou bem bonzinho. Ficou agradecido. Então, o rei disse para o homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu vou recompensar você. Olha que curioso. Tentação. Por que, pastora, tentação? Porque eu não sei se você sabe essa história. Nós vamos ver em versículos posteriores, que na verdade, quando Deus deu a palavra para o homem de Deus, Ele deu a mesma palavra e disse: mas quando você chegar lá, você não vai comer nem beber coisa nenhuma. Você vai terminar a sua obra e vai voltar em jejum. Então olha como o diabo é sujo. A primeira proposta para aquele homem de Deus era a tentação na sua carne. Ah, pastora, mas eu não ia ficar tentado para comer. Aquela era uma grande tentação, porque ele estava em jejum. Qual é a grande tentação que Deus sabe que se o diabo colocar diante de você, você vai fraquejar? Ah, pastora, é o sexo. Ah, pastora, é a pornografia. Ah, é a nota fria. Ah, pastora, é a bebida. Ah, O que é, irmão? Eu não sei o que é. Mas o diabo sabe. E quando Deus entrega para a gente uma visão, um propósito, é fama, é glória, é conhecimento, é reconhecimento, é muito dinheiro, o que é? Sabe, irmãos, e o diabo é muito sujo. Quando Deus te entrega um propósito, o diabo já vem com a tentação. 2 tentações. Comida, porque ele estava em jejum. Mas olha o final do verso de número 7. Eu o recompensarei. Essa recompensa aqui, irmãos, ela não era de comida. Ela era financeira. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A gente serve a Deus e serve o reino. Mas o nosso Deus não é Mamon. A gente não faz nada em prol desse Deus, com letra minúscula, chamado Mamon. O nosso Deus não é o dinheiro. E toda vez que o dinheiro tentar te afastar de Deus, clame rapidamente ao Senhor e volte para o propósito inicial. Mantenha o seu coração subjugado ao Senhor, para que o dinheiro seja um escravo na sua mão e não você escravo do dinheiro. E a Bíblia diz que aquela foi uma tentação que o homem de Deus, verso de número 8, venceu de forma muito rápida. Porém, o homem de Deus disse para o rei: ainda que tu me desses a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar,
Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E então o homem de Deus se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Venceu ou não venceu a tentação? Mas sabe por que foi fácil vencer a tentação? Porque aquele era um rei, vírgula, iníquo, ímpio. Aquele era um homem de Deus. Ele olhou para alguém que não amava a Deus, que não servia a Deus. Ele viu aquele alguém dando um prato de tentação e ele falou: não quero. Assim é fácil. Sim ou não? Imagina comigo você saindo hoje aqui da porta, Evaldo. Imagina, Deus o livre e guarde. Aí aparece alguém lá fora com um pratinho. Eu vi esses dias, né? O pessoal do tráfico com a bandeja cheia de droga, oferecendo de presente de Natal para os usuários. Imagina, né, que aparece alguém fazendo isso com você. Você vai olhar e vai dizer o quê? Não, aproveita que não está gravando. Solta, Evaldo. Está gravando? Oh, meu Deus, está gravando. Irmão, Deus abençoe você que está assistindo. Eu achei que não estava. Não é? Então, Evaldo, o que você ia falar? Não. Por que a gente fala não? Porque a gente olha para quem está oferecendo a tentação e fala: pelo amor de Deus, né? Eu não vou cair nessa esparrela do inimigo. Sim ou não? Por isso que eu falo que esse é o primeiro nível da tentação. É o nível da carne. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você não vai cair nesse nível de tentação. Agora, vamos aprofundar isso aí? Segundo nível de tentação. Eu chamo esse segundo nível de tentação do nível da espiritualidade. Verso de número 11. Em Betel, aonde que o homem de Deus estava? Betel. Em Betel, por coincidência, morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por qual caminho o homem de Deus se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: rápido, ponham a sela sobre o jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou sobre o jumento. E então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Pergunta número 1. O final do verso 7 e o verso 15 são exatamente o quê? Iguais. A tentação era a mesma, mas agora a figura da tentação, o tentador, era totalmente diferente. O primeiro era um rei iníquo, um homem todo errado, para quem Deus tinha levantado o profeta para profetizar contra. Você está entendendo isso? Imagina aquela colega sua de profissão que gosta de namorar todo mundo, fica com todo mundo, aí chega para você que é casado e fala: vamos ficar com aquele cara? Você fala: oh, minha amiga, vai se endireitar na vida, né? Conserta os seus caminhos. Não tem tentação, irmão. Agora não. Agora era um velho profeta. Vamos por partes. Primeiro, ele era um profeta. Então, ele também era um homem que ouvia Deus. E um homem que falava o que ouvia da parte de Deus. Uau! E a Bíblia vai chamar aquele homem de velho. Ou seja, ele tinha muito mais experiência. Porque a Bíblia vai dizer que o profeta era um homem de Deus, mas era um profeta novo. Irmão, você está percebendo como o inimigo vai levantar pessoas no nosso caminho para nos tirar do propósito, da visão, mas ele sabe como nos confundir. O inimigo sabe como nos confundir. Agora, era um homem super experiente, um homem aparentemente muito espiritual, que falava da parte de Deus e que ouvia Deus.
Então agora, o homem de Deus, mais novo, responde, verso número 16. Eu não posso voltar com você. Eu não posso nem entrar na sua casa. Eu não posso comer nem beber nada com você nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Esse profeta velho existe nos nossos dias hoje. Você sabia disso? Misericórdia, pastor. Existe. Sabe quem são eles? São os gurus espirituais. Volta comigo para o verso de número 11, 12, 13, 14. Aonde estava o profeta velho? Aonde que ele estava? Dentro de quê? De casa. Ele estava dentro de casa. Mas ele ouviu que alguém estava sendo usado por Deus. Mais usado por Deus do que ele. E ao invés dele continuar dentro de casa, ele se atiçou para entregar para aquela pessoa uma palavra de Deus. Tem gente que é assim. Está em casa, liga para outra pessoa e diz: eu tenho a palavra de Deus para entregar na sua casa, eu vou lá na sua casa. Está em casa e diz assim: olha, eu tive um sonho com você, eu vou aí na sua casa para te entregar uma palavra de Deus. Tem gente que está em casa, fica sabendo que o outro está vivendo uma situação, vai na casa do outro. Irmãos, tem gente que é guru espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta, homem novo, homem de Deus, ouviu diretamente de quem? De quem, irmãos? De Deus. Fica com o que Deus falou com você. Quando Deus levantar pessoas para falar com você, serão apenas pessoas que trarão uma confirmação do que Deus primeiro falou com você e nunca vai contradizer o que primeiro Deus falou com você. Para de seguir guru espiritual que está em casa, tranquilo, mas sai de casa para conduzir sua vida. Tem muita gente que devia estar em casa sentado cuidando da sua vida, está querendo cuidar da vida do outro. Já saiu da sua vida, já não faz parte mais do seu ciclo, mas corre atrás de você para te entregar direcionamentos que Deus nunca falou com você, para guiar os seus passos. Profetas velhos, que não carregam mais vida de Deus, unção de Deus, mas querem ser gurus espirituais na vida das pessoas. Cuidado, irmãos, com isso. E a Bíblia vai dizer que o grande problema não foi um guru espiritual se levantar. É que o coração do homem de Deus, o novo, era inclinado a gostar dessas coisas. Porque, irmão, preste atenção, eu vou dizer uma coisa para você. Só esse ano, que eu me lembro, eu anotei, eu recebi 13 palavras específicas sobre a mesma coisa. Meu esposo está de prova, meu filho também. Você acha que eu me demovi do meu lugar para fazer qualquer coisa do que eu ouvi? Jamais. No dia que Deus falar comigo, eu faço qualquer coisa a respeito. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou dar um passo sério na minha vida. Porque para onde eu vou, levanta-se alguém dizendo: olha, Deus está mandando dizer isso para você, e é assim, assim, assim. Não vou, irmão. Que eu não me demovo por pessoas. Eu caminho debaixo da vontade de Deus. Para de correr atrás de profetas velhos que vão te fazer errar pelo caminho. Irmãos, é com muito temor que eu falo isso. Porque eu estou vendo jovens, mulheres, homens ficando confusos, indo de um lado para o outro, porque se levantam pessoas. Deus mandou dizer: eu tenho uma palavra de direção para você. Olha, Deus está mandando falar que isso, que aquilo. E a vida fica toda bagunçada. Cumpra a vontade de Deus. Persevere na vontade de Deus. Ouça a voz de Deus. Busque intimidade com Deus e Ele vai se revelar a você. Sabe, irmãos, o problema é que aquele homem tinha uma tentação com relação a isso. E aí, ele ouviu aquilo. E ele foi para o terceiro nível de proposta. Primeiro nível, nível da carne. Segundo nível, nível da espiritualidade.
Mas o terceiro nível foi o pior. Eu chamo de nível sobrenatural. Vá comigo para o verso 16. Verso 17. Verso 18. O velho profeta respondeu. Preste atenção. Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Cuidado. O engano entra através de pessoas que aparentam ter uma espiritualidade maior que a sua. E essas pessoas, elas vão usar argumentos de autoridade para persuadir você. Preste atenção comigo. Primeiro argumento de autoridade, qual foi? Eu também sou profeta como você. Segundo argumento de autoridade é o sobrenatural. Você não está entendendo, homem de Deus. Foi um anjo que apareceu para mim e disse o que Deus não disse. Irmão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Tem gente que quando diz assim, tem um anjo aqui. Oh, glória! Irmão, aí quando diz Deus está aqui, a gente não ouve um amém. Amém. A gente inicia o culto porque a palavra de Deus diz que aonde se reúnem 2 ou 3 em seu nome, Ele está presente. E a gente diz, Deus está aqui e nada acontece, irmão. Por quê? Mas quando alguém diz assim, olha, um anjo apareceu, aí o povo começa a ficar doido, irmão, para com isso. A glória de Deus é suficiente. Eu não estou nem um pouco a fim de ver anjo, irmão. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Se Ele quiser mostrar um anjo, tudo bem. Mas eu quero ver o Senhor. Aí chega um profeta e diz, olha, eu vi um anjo. Era para aquele homem novo ter dito assim para o profeta. Ah, é? Você viu um anjo? E deixa eu te contar uma coisa. Deus falou comigo. O que é maior, irmão? É ver o anjo ou ouvir a voz de Deus? É ouvir a voz de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, e aquele homem de Deus, verso do número 16 e 17, ele começa a relembrar o propósito da vida dele. Ele começa a relembrar a visão que Deus tinha dado para ele. Verso 16, olha, eu não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Verso 17, porque Deus me falou por meio da sua palavra que eu não deveria comer. Eu quero que você atente a isso. Caminhar com Deus não é só lembrar do que Deus te falou. Aquele homem de Deus lembrava exatamente da visão que Deus tinha dado a ele, da missão que Deus tinha dado a ele, do propósito que Deus tinha dado a ele. Às vezes estamos lembrando disso, mas nos demovendo da visão, porque aparece alguém com uma tentação sobrenatural, dizendo, eu vi um anjo. Não basta lembrar da visão, irmão. Tem que permanecer na visão. Onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, o que Deus te deu para fazer, o que Deus colocou nas suas mãos, que armas Ele tem te entregue, o que Deus tem te confiado, qual é o seu lugar, permaneça. E a Bíblia diz que aquele homem, demovido, porque agora o sobrenatural estava falando muito alto, ele tinha 2 escolhas. A primeira, ficar com a palavra que Deus tinha liberado sobre ele. Era a primeira escolha. Que a gente ouve e pensa, claro que ele vai ficar com essa. É lógico. Ele é um homem de Deus. Segunda escolha, acreditar no que o outro estava dizendo a respeito dele, acerca do propósito da vida dele, e seguir o sobrenatural. E a gente gosta do sobrenatural. A gente acha tão legal. É incrível. E certamente, a escolha do homem de Deus foi seguir o que o outro estava dizendo sobre ele.
e não o que Deus tinha falado sobre ele. Verso de número 18. Finalzinho do verso 18. Mas isso era... Finalzinho do verso 18. O que é que está dizendo ali? Mas isso era... mentira. Sabe, irmãos, o engano sempre vai vir com uma falsa aparência de espiritualidade. Tem muita gente conduzindo outras pessoas dizendo: eu tive um sonho, Deus me falou, eu tive uma visão. Irmãos, eu acho tão lindo, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Meu esposo, ele é uma bênção. Além de lindo, ele é uma bênção. E eu amo demais, essa coisa mais linda do mundo. Mas ele é um homem muito simples. Muitas vezes ele está no culto, algumas vezes aconteceu aqui, fora daqui, Deus dá visões a ele. Visões, visão aberta, visões. E às vezes eu falo com ele assim: por que você não conta, amor? Por que você não conta? E ele fala: para quê? Para ficar parecendo que eu sou muito espiritual. E o povo fica: oh. E aí ele chega em casa e conta lá pra gente, compartilha. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu me lembro de uma vigília que a gente estava do louvor lá na chácara lá da Vânia. E aí lá o dia amanhecendo assim, a gente ia servir a ceia. E aí Deus abriu os olhos dele, ele começou a ver Jesus partindo o pão para cada um e entregando. Aí ele chegou em casa e contou: amor, era tremendo. Eu via Jesus entregando o pão e o vinho para cada um. E eu falei: por que você não contou, amor? Ele: para quê? Para os irmãos ficar: o pastor é o homem da visão. Para quê? Para quê, amor? Eu tenho que ser íntegro, correto, ser um homem de Deus, honesto, pregar a palavra. Mas não preciso fazer ninguém ficar apaixonado pelo... Já viu pessoa que é assim? Que quer que os outros fiquem aos seus pés: ora por mim, fulano tem a visão, fulano é o da visão. Cadê o da visão? Não é Davi, não é o da visão não, né? Mas é o homem da visão. Não, irmão, a gente não precisa disso. Pode ter certeza, quem faz isso quer ter seguidores. Quem faz isso quer manter os outros debaixo assim, ó, da mão. Quem faz isso quer controlar o ambiente. A gente tem que ter muito temor a Deus em relação a isso. E a Bíblia vai dizer no final que aquela falsa espiritualidade era mentira. Verso de número 20. Acompanhe comigo. Eu quero trazer a última coisa para você, irmão. Se você não guardar a visão de Deus, não se mantiver no propósito que Deus te confiou, as coisas podem ir mal sobre a sua vida. Portanto, não se deixe seduzir. Mantenha-se fiel ao propósito e à visão. Sabe o que veio sobre o homem de Deus? Veio condenação da parte de Deus por não ter obedecido e guardado o propósito que Deus tinha entregue a ele. Verso 20. Estando eles dois à mesa, a palavra do Senhor veio então ao profeta velho, o que o tinha feito voltar. E o profeta velho gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo... Olha que tremendo, irmãos. O mesmo profeta velho, que era um guru mentiroso. Deus usa até a jumenta de Balaão, a mula. Agora, por causa da desobediência do homem de Deus, o novo. Olha o que a Bíblia diz. Ele começou a gritar, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu, bebeu no lugar onde ele tinha dito a você que não era para comer e nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Meu Deus do céu. Depois que ele tinha comido e bebido, verso 23. O velho profeta colocou a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. O homem de Deus foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. E o cadáver dele ficou estendido no caminho.
E o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Meu Deus, existe morte liberada sobre aqueles que não permanecem no propósito e na visão que Deus te confiou e que me confiou. Querido, isso é muito sério. 2024 está chegando. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão para 2024, ou o que Ele já colocou em 2023, 2022, o que queima o seu coração, o que arde a sua vida, o que faz o seu coração ter uma missão e um sentido para existir. Mas eu sei que nesse ano muitas coisas vão se levantar, como já se levantaram, como eu vejo pessoas abrindo mão de coisas por causa de bobagem. Porque se deixa permear pela carne, se deixa permear pela falsa espiritualidade, se deixa permear pelo engano, pelo sobrenatural, e perde o propósito que Deus colocou na mão. Cuidado, irmãos. Metas são coisas maravilhosas. Deus coloca sonhos no nosso coração, mas não é Deus que vai manter o sonho aceso, funcionando e queimando dentro de nós. Quem vai fazer isso é o nosso temor a Deus, é o nosso apego à sua presença, à sua palavra. E com isso eu não quero dizer, irmãos, que eu não creio na palavra profética. Eu muito creio. Muito creio quando alguém chega para mim e fala: pastora, vamos orar. Uma dessas pessoas é a Hortência. Eu amo quando ela faz isso. E a gente vai para casa e a gente ora, né, Hortência? Junta e separado. E muitas das coisas realmente são de fato o que acontecem. Mas, irmãos, imagina comigo, se Hortência, Deus o livre e guarde, chega para mim e fala: pastora Tássia, Deus está mandando você fazer isso, que Deus não me falou. Pode ser o Papa, irmãos. Eu vou dizer: irmã, Deus te abençoe. E amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa hora.